Estou na sala 9. Estou na sala 9. Olha só, tem alguma coisa bugando aí, Danilo. Tá aparecendo a reunião de 2 horas na tela inicial. Eu cliquei assim, sem ler, porque eu achei que fosse a minha, e depois eu saí da sala, tá bom? Tá acontecendo algum problema no Zoom aí hoje. Bom dia, pessoal. Estão me ouvindo e vendo? Tudo bem? Oi, Ana, Melissa. Bom dia. Fala, Felipe. Bom dia, professor. Tudo bem? Bom dia, beleza? Olá, pessoal. Inaída, Posso pedir os Danilo. controles? Hoje não, vamos com calma. Deixa eu esconder minha cama, porque senão fica feio, né? Larissa, senão fica feio, né? Ficar com a cama aparecendo ali. E Naí mudou o cabelo, tá só assim, mudou? Ficou ótimo. Cortei franja, tio, gostou? Gostei. Ficou ótimo. Olha só, pessoal, hoje a gente vai iniciar o nosso livro número 3. E qualquer dúvida, vocês, daquele capítulo anterior, vocês Número 2, né? do livro 2, isso. Vocês me perguntem a respeito desse capítulo, porque eu pensei que Danilo aqui era Danilo do CCR, olha só. Porque pode ser que vocês podem ter ficado com alguma dúvida, e esse capítulo ele é um capítulo interessante, tá? Todos esses sequências de capítulos são capítulos muito interessantes. Hoje a gente vai entrar, ó. Hoje nós vamos entrar no capítulo, só um minuto, minha cara feia aqui, nós vamos entrar no capítulo 6 do livro 2, tá bom? Eu vou abrir aqui o livro para vocês, e esse capítulo, ele vai começar, acho que ele é o 6, ele vai começar falando a respeito das teorias quânticas que envolvem os modelos atômicos, tá bom? Então, essas teorias, elas não são teorias de simples acesso para a gente, agora, que está começando a estudar toda a área científica, não são teorias de fácil acesso, assim, de fácil entendimento. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar, entender um pouquinho qual é a base, sem entender profundamente essa base, entendeu? Então a gente vai pegar e entender, olha só, em cima de que, com base em que os novos modelos atômicos foram construídos. Então, que tipo de situação está sendo ou foi observada que permitiu ou que foi necessário para, a partir dessa observação, os pesquisadores desenvolverem novos modelos atômicos para poder explicar esses fenômenos. Então, a gente vai chegar nesse ponto. Por que eu estou falando isso? Porque vocês vão rever com um pouco mais de profundidade essas teorias na primeira série do ensino médio. Então, agora, vamos pegar só a base. Como que ela foi construída? O que levou os pesquisadores a construírem novos modelos atômicos? A gente já sabe que vão surgindo fenômenos, então, que fenômenos foram estes observados que os modelos atômicos que a gente estudou até agora, o de Rutherford, que foi o último, ele não conseguia explicar. E teve, com base nesse tipo de fenômeno, a construção de novos modelos. Por que eu estou falando isso? Eu não sei se vocês chegaram a dar uma olhadinha aí no livro 6, ou no livro 6, no capítulo 6 do livro 2, mas esse capítulo, ele já começa falando assim, vou compartilhar a tela agora com vocês. Esse capítulo já começa falando assim, ó. Modelos atômicos de Bohr-Sommerfeld. Modelos atômicos de Bohr-Sommerfeld. Quando começa a Bohr, que é o modelo atômico, o primeiro modelo atômico a incluir nas suas características os princípios da mecânica quântica. Então, quando a gente começa a estudar aqui, a gente vai entrar nessa área. A gente vai entrar na área de mecânica quântica. Isso não quer dizer que a gente vai estudar a mecânica quântica.
Mas agora a gente já sabe o seguinte, que os modelos atômicos a partir de Bohr, a partir dele, tá? Existe uma série de outros modelos, tá, pessoal? Tem modelos de pesquisadores japoneses, tem modelos de pesquisadores do mundo inteiro para o átomo. Só que a comunidade científica, ela seleciona aquele que melhor explica os fenômenos, tá? Por exemplo, o modelo de Rutherford, ele foi baseado num modelo de um pesquisador japonês, que é o átomo saturniano, tá? É só uma curiosidade isso que eu estou falando aqui agora. Então, o Rutherford pegou esse modelo, digamos assim, melhorou este modelo e a partir dessa atualização, né, do modelo atômico saturniano, do pesquisador japonês, a comunidade científica falou assim, olha, o modelo de Rutherford, ele explica melhor, então ele vai ser o modelo que vai ser a base para os nossos estudos. E aí vão sendo feitas essas ideias. O mesmo aconteceu aqui, uma atualização, tá, da teoria atômica de Rutherford. Nós vamos ver que Rutherford, ele conseguiu prever aí o comportamento em termos de estrutura fiel do átomo. De fato, todo átomo, mesmo o átomo da mecânica quântica, que é o que a gente vai ver a partir de agora, todo átomo tem duas regiões, núcleo e eletrosfera. Então, o modelo de Rutherford, ele é correto em relação a essa ideia de que o átomo tem duas regiões, uma região central, núcleo, e uma eletrosfera que contém elétrons. Só que tem um problema. O modelo de Rutherford, ele era baseado nas leis da mecânica clássica, ou seja, nas ideias de Newton. E se eu pegasse as ideias de Newton e aplicasse ao modelo de Rutherford, a gente ia chegar num seguinte problema. Segundo o Rutherford, os elétrons giram... agora eu já estou introduzindo o capítulo 6, tá? Para vocês verem a problemática que foi gerada ou que foi observada, na verdade, para que os modelos começassem a passar por modificações. Então, se eu aplicasse a teoria atômica de Rutherford, na teoria atômica de Rutherford, os princípios da mecânica de Newton, dos movimentos, força, aceleração, massa, etc., eu ia chegar num seguinte problema. O elétron, ele iria girar, né? Estaria no entorno do núcleo, em movimento. E só que, como ele estaria em movimento, com o passar do tempo, cada elétron, isso segundo a mecânica de Newton, cada elétron iria perder energia, perder velocidade a ponto de se chocar com o núcleo. Então, veja bem um problema, hein? Eu tenho o modelo de Rutherford, o modelo foi construído com base nas ideias de Newton, né, da mecânica clássica, só que a mecânica clássica, quando aplicada ao átomo, ela gerava um problema. Que problema era esse? O problema do movimento dos elétrons. E que isso tem a ver? Simples. Segundo os princípios da mecânica clássica, né, da mecânica de Newton, um corpo, quando ele começa a se movimentar, ele vai perdendo ao mesmo tempo, né, a partir de diversas interações que ele vai fazendo, ele vai perdendo velocidade, vai perdendo energia. Você consegue, por exemplo, prever o comportamento desse corpo, você consegue dizer, por exemplo, que para onde esse corpo vai, de onde ele vai chegar, qual a velocidade que ele está fazendo. Então você consegue prever um monte de informações. E tinha um problema. Quando eu chegava nesse ponto, e aplicava isso ao movimento dos elétrons, os pesquisadores chegaram à conclusão de que, se eu aplicasse a mecânica clássica no comportamento dos elétrons de um átomo, eu chegaria à conclusão de que o elétron ele iria se chocar com o núcleo em um dado momento. O que é mentira. Por que é mentira? Porque eu e você e tudo que está à nossa volta existe. Se acontecesse esse choque dos elétrons, o que aconteceria com a matéria? Ela iria se colapsar. O que significa isso?
para de desenhar na tela porque acaba te desfocando. Depois você mexe. O que iria acontecer? Aconteceria um colapso da matéria. E o que significa colapso da matéria? Ela iria se destruir. Mas espera aí, você não existe? Você é real? Eu acho que sim. O que é real? Você é real? Então, como nós existimos em termos de realidade, né, em termos físicos, isso não é verdade. Né? O elétron ele nunca se choca com o núcleo, porque nós existimos, a matéria existe. Então tem um erro. Que erro é esse? A mecânica clássica não consegue explicar o comportamento dos elétrons ou não consegue explicar o comportamento das partículas subatômicas. Então, tendo em vista esse tipo de conceito, surge uma área totalmente nova, que é a base hoje de muita coisa que a gente vem estudando, tanto na ciência quanto no dia a dia, né? O pessoal acaba utilizando esses conceitos para o dia a dia, porque eles são conceitos bem bacanas, o conceito da mecânica quântica. O mundo é um mundo quântico. E quando eu chego a esse mundo quântico, eu chego a um mundo construído por ondas eletromagnéticas. Não somente ondas eletromagnéticas, mas por ondas de uma maneira geral. Então, a mecânica quântica, ela surge como uma forma de explicar comportamento de partículas muito pequenas, mas tão pequenas que estas partículas, elas podem ter, às vezes, né, por ser tão pequenas e não visíveis, elas podem ter comportamentos extremamente complexos. Não o simples fato de eu tenho um celular. O celular é um objeto bem grande. Se eu fizer um movimento com o celular ou arremessar ele em uma direção, eu consigo prever a velocidade desse celular, eu consigo prever qual o ângulo que ele vai fazer até tocar o chão, eu consigo prever em que momento ele vai tocar o chão. Ou seja, eu consigo te dar um monte de informação a respeito do comportamento desse celular, que é um objeto muito grande. Agora, quando eu chego lá nos elétrons, prótons, nêutrons, que são partículas extremamente pequenas, eu já não consigo fazer esse monte de detalhamento em relação ao seu comportamento. Então, o que teve que surgir? Uma nova física, uma nova área da física, na verdade, tá? A área da mecânica quântica. E tudo isso parte, pessoal, do primeiro princípio. Olha só. O que a gente tem que entender para os átomos que vão ser construídos com base na mecânica quântica? Primeiro, eles consideram que tudo, na verdade não tudo, mas que os corpos, as partículas, tudo isso, ele está envolto ou recebe, interage, melhor dizendo, com as chamadas ondas eletromagnéticas. Ondas, nós podemos pensar no seguinte: ondas, digamos que de certa forma, de uma forma bem geral, ondas são responsáveis, são entidades físicas. É comum aparecer essa palavra mesmo, tá? Não tem a ver com espírito, nem nada disso. Não tem a ver com o mundo espiritual, não tem nada a ver com isso. Mas ondas são entidades, entes físicos que são capazes de transportar energia. Não importa o tipo, mas elas são capazes de transportar algum tipo de energia. Então, a esse tipo de entidade que transporta a energia de um ponto para outro, entidade da física, nós chamamos de ondas. E ondas, existem diversas, tá? Existem ondas que são mecânicas, ondas que são eletromagnéticas, então diversos tipos de ondas, ou seja, existem diversas formas de se transportar energia. Mecânico, por exemplo, a onda do mar, ou a onda que você faz em uma corda. Isso é mecânico. Já
a radiação que vem do sol ou da luz que está aqui no meu quarto ou que está no seu quarto aí agora, ela é uma radiação eletromagnética, porque ela transporta, né, ela é capaz de fazer com que os corpos interajam de maneira elétrica e magnética entre si, tá vendo? Então as ondas, elas têm essa capacidade. O que é? Transportam energia. Entidades físicas que transportam energia. Entes físicos transportam, não somente isso, mas é uma das definições, tá? Que transportam a energia. Essas ondas podem acontecer de duas formas. Podem transportar energia mecânica, como movimento, ou podem transportar energia elétrica e magnética, como no caso da luz. E isso que é o ponto importante. Um pesquisador chamado de Max Planck, que foi o pai da mecânica quântica, em termos matemáticos, ele que trouxe essa ideia, os caras eram muito gênio, tá? Muito. Aí você fala assim, nossa, mas eu não tenho a capacidade de ter uma cabeça a esse cara, eu não posso ser igual ao Einstein. Quem te falou isso? Onde está escrito isso em algum lugar que está escrito assim, olha, o Felipe, ele nunca vai conseguir ter uma cabeça igual ao do Einstein. Não igual, mas ele nunca vai conseguir desenvolver um intelecto tão grande. Tem algum lugar que está escrito isso com o seu nome? Não tem. Então quer dizer que você pode. Einstein aprendeu, você pode aprender. Todo mundo pode aprender. Vai ser fácil? Não sei. Acho que tudo Não sei, depende da nunca vai ser determinação da fácil. pessoa Acredito. também, né? Oi, Felipe. Acho que também depende da determinação de aprender da pessoa. Justamente é o ponto que eu ia chegar. Depende da sua determinação. Então, Einstein, Max Planck, Bohr, Rutherford, todos esses, a Marie Curie aí para as mulheres, porque a ciência, se você olhar, ela é masculina, tá? Olha o nível para isso, Inaí. Daqui eu consegui observar. É isso mesmo. Então, eu disse, eu não escutei. A ciência, ela era excludente, pessoal, para as mulheres. Ela não aceitava mulheres no meio científico. A Marie Curie foi a primeira mulher a ganhar um prêmio Nobel de Química e Física. Ela desafiou tudo. As leis da sociedade daquele momento, tudo. Então, isso Eu não... já estudei em uma aula de inglês sobre ela. Isso, ela é uma figura extremamente importante. E, por exemplo, a Marie Curie, todos eles aprenderam. Todos eles começaram como a gente. Tinha um professor ensinando, só que eles tinham o que Felipe falou ali, determinação. Eles estavam determinados a descobrir alguma coisa. E a partir dessa determinação, eles seguiram. E chegaram a esse nível de conhecimento que a gente está aprendendo aqui agora. Então, o que a gente está vendo é todo o trabalho de pesquisadores que foram desenvolvendo, determinados ao longo do tempo, e chegaram a essas conclusões que são utilizadas no nosso dia a dia. Você acha que a gente tem aparelhos eletrônicos tão rápidos assim? Por quê? Estão fazendo agora computadores quânticos. Como que eles estão fazendo esses computadores? Que são extremamente mais velozes do que esses que a gente tem aqui, extremamente. Capazes de ser, inclusive, mais, digamos assim, mais seguros, porque trabalham com a informação em um nível quântico da matéria, ou seja, em um universo muito microscópico, tá? Isso é muito legal. Professor, será que vai ter alguém que usa nanotecnologia? Que vai fazer o quê, Felipe? Nanotecnologia? Olha, já é aplicada, tá? A nanotecnologia, ela já é aplicada. Tem várias empresas que utilizam nanotecnologia aí. Inclusive, uma das vacinas para o Covid, ela aplica técnicas de nanotecnologia, tá? Para atingir a célula. Isso é muito bacana, tá? Já está sendo usado. Então, não se assustem que quando vocês chegarem à minha idade ou à idade dos seus pais, o mundo esteja, assim, extremamente veloz em termos de informação, de tudo. E mais legal, vocês vão ter tecnologias a seu favor que vão conseguir chegar a um nível de detalhamento das informações que vocês querem absurdo. Absurdo, tá? Então, isso é muito bacana. E tudo isso parte desse princípio. Determinação,
observação de fenômenos que não conseguem ser explicados naquele momento, e os fenômenos das radiações eletromagnéticas foram fundamentais para a construção dos modelos atômicos atuais. O livro ele traz um detalhamento do que são ondas. Então, olha só, pessoal, as ondas elas são representadas por por esse tipo de simbologia aqui, ó. Ela é esses picos e vales. Então, toda onda ela é representada por esses morrinhos, por essa subida e essa descida. Toda onda mecânica, magnética, eletromagnética, não importa que seja. E ela tem duas informações importantes para a gente. Toda onda, três, desculpa. Toda onda ela vai ter um comprimento de onda, uma frequência e uma velocidade. Então, vamos lá. O que é o comprimento da onda? Percebam que todas elas são três ondas que temos aqui e elas são diferentes na forma como esses picos, isso daqui se chama pico, a parte de cima do morrinho, e a parte de baixo se chama vale. Perceba que cada uma dessas três ondas que estão representadas aqui tem picos e vales diferentes. Além do mais, estes picos e estes vales estão a distâncias diferentes umas das outras, percebe? Então vamos lá. O que é o comprimento da onda? O comprimento da onda ele é representado pela letra lambda e ele é a distância que existe entre dois picos ou entre dois vales. Tá? Eu não vou chegar muito nos detalhes não, só estou te dando a informação do que é uma onda, só para você ter uma noção. Perceba que cada uma dessas ondas aqui tem picos e vales, tem comprimentos diferentes. Isso indica que tanto a frequência quanto a velocidade dessas ondas podem ser diferentes. O que é a frequência? A frequência é a quantidade de repetições, né, de intervalos repetidos que uma onda consegue gerar. Então, por exemplo, essa primeira onda de amarelo aqui, ela tem esse vale, esse pico, e aqui, nesse ponto aqui, ela começa a se repetir, vale, pico, vale, igualzinho a esse trecho que eu falei aqui no início. Esse tamanho é chamado de frequência. Agora, perceba que essa segunda onda aqui, ela já tem uma frequência diferente, ou seja, ela toca o eixo imaginário X aqui, em tempos diferentes. Então, cada onda tem um comprimento, uma frequência e uma velocidade diferente. E aí, nós vamos chegar à ideia disso aqui, pessoal. Aqui fala o que é frequência, tá? E a velocidade. Como ela se propaga. Nós vamos chegar à ideia de que existem diversos tipos de ondas eletromagnéticas, que é o nosso foco. Vão desde raios cósmicos, que são aquelas que têm a maior frequência e maior velocidade, tá? Raios cósmicos são, digamos assim, vou falar de uma maneira bem simples. São átomos que são gerados no universo e esses átomos eles apresentam tanta energia que eles conseguem trafegar a uma velocidade extremamente absurda de um ponto a outro no universo, tá? Então esse tipo de estrutura que transporta estes átomos de elevada energia no universo são chamadas de raios cósmicos, tá? Elas são provenientes dos diversos corpos do universo, mas elas têm essa característica, tá? São partículas, elas se comportam... Olha só que interessante, eu estou falando, são átomos, são partículas. Se você for ficar mais atento, você vai ver que eu estou começando a trabalhar com um comportamento dual da matéria. Ora ela é uma onda, ora ela é uma partícula. Então, tipo assim, começa a chegar aos problemas que levaram ao desenvolvimento dos átomos quânticos, né? Comportamentos diferenciados. Ora é onda, ora é partícula, né? Ora é isso, ora é aquilo, possibilidades. Então, cada radiação eletromagnética, olha só, aqui no livro de vocês é bem bacana, porque ele vai mostrar o seguinte, qual é o tamanho da onda, qual é o comprimento da onda aqui em cima, qual é o comprimento da onda, qual é a frequência da onda.
Então, veja bem, que as mais rápidas, as mais que têm uma frequência muito intensa, são os raios cósmicos. Seguidos aí, como a menor onda, as ondas de rádio. Então, veja, ó, as ondas de rádio, elas chegam aí a ter um comprimento de 10 a 6. Então, são ondas extremamente grandes. Isso quer dizer o seguinte, ó. Quer dizer que essa distância aqui, ó, ela é bem grande. Já as ondas que fazem parte dos raios cósmicos, a onda eletromagnética que compõe o raio cósmico, ela tem uma frequência, ou um comprimento, desculpa, de 10 a menos 16. Ou seja, ela é muito curtinha e é extremamente veloz. E aqui o livro ele traz essa sequência pra gente que é muito bacana, tá? Deixem marcados esse quadro aqui, ó, porque isso é muito, muito legal e é muito importante para vocês. Nós diferenciamos as cores aqui, ó, dentro desse espectro. Ó, entre a luz ultravioleta, a radiação ultravioleta, e entre o infravermelho. Nós só conseguimos enxergar, o olho humano, ele só consegue enxergar luzes, comprimento de luz, dentro desse intervalo. Ou seja, entre o ultravioleta e o infravermelho. Então, nós temos esse espectro de cores aqui, ó, que podem ser observados dentro desse intervalo. Acima do violeta, ultravioleta. Sabem os raios UV? São raios ultravioleta. Então, quer dizer, eles têm uma frequência maior do que aquela que meu olho consegue captar. Por isso que eu não enxergo ele. O mesmo acontece com as ondas que estão abaixo do vermelho. Então, eu só consigo enxergar cores que estão entre o violeta e o vermelho. Qualquer frequência, qualquer comprimento de cor que esteja abaixo do infravermelho ou acima do ultravioleta, os nossos olhos não conseguem capturar, tá? Então, oi. Você sabe dizer a diferença de UVA e UVB que tem nos protetores solar? UVA e UVB, nossa, eu não estudei esse comportamento das ondas, Júlia, mas posso ver para você agora. Ora, nós temos tudo em mãos, só um minuto. Deixa eu ver. Provavelmente isso é alguma terminação em relação à frequência que ela faz, tá bom? UVA e UVB. É ultravioleta, mas eu acho que elas atingem frequências diferentes. Vou confirmar agora para você. Aí. Né? E UVB. Provavelmente é a frequência. Quer ver? Ô, professor, quanto maior a frequência, menor o comprimento de onda? Sim, sim. Quanto maior a frequência, menor é o comprimento de onda, porque ela atrafega muito rapidamente, tá bom? Pelo menos esse comportamento para as ondas eletromagnéticas. Isso, viu? É a frequência e capacidade de penetração, Júlia. Júlia. Tem a ver com a frequência e a capacidade de penetração. Os UVA, e também ao tempo de produção. O UVA, eles têm uma capacidade de penetração menor e tem uma frequência diferente da UVB, que tem é bem pequena a diferença, tá bom? Entre eles, mas existe. E a UVB, ela consegue penetrar, ela é produzida de uma forma diferente, também no Sol, mas de uma forma diferente, tá? Em momentos diferentes do Sol, do comportamento. O que é isso? Não, Felipe. Agora não. E elas conseguem ter um poder de penetração diferente, tá bom? Por isso que tem o UVA e o UVB. É pelo seu poder de penetração e frequência, tá bom? Obrigada, tio. Nada. Até eu supri a minha curiosidade. Obrigado pela pergunta também. Olha só. Então, entendido isso, que os objetos, de uma maneira geral, tá? Isso é muito bacana. Os objetos, de uma maneira geral, eles emitem luz, radiação.
nós também emitimos radiação. Nós também emitimos luz. Nós somos pontos de luz. Só que o comprimento de onda que nós emitimos, tal como a luz que a gente enxerga, não é captado pelos nossos olhos. Por isso que nós não conseguimos observar essa energia. Por que eu estou falando que nós também emitimos luz? Porque eu estou usando a teoria da relatividade de Einstein. Einstein diz que matéria e energia são a mesma coisa. Então, se eu... Mesma coisa, ó. Matéria e energia são coisas que têm uma identidade similar. Então, isso significa o quê? Significa que eu, como matéria, também sou energia. Se sou energia, também posso emitir radiação, tá? Então, essa é a ideia. E aí é quando que entra aqueles coachings quânticos ou que trabalham com a ideia da quântica, eles trabalham justamente com essa ideia. É justamente esse ponto. Veja, se nós somos energia, energia interage no ambiente. A energia, lembra lá quando a gente começou a estudar química? Energia modifica a matéria. Então, se ela modifica a matéria, eu sou energia, eu consigo modificar o meu meio. Olha que bacana. Então, essa é a ideia que eles aplicam, pegam e aplicam para um autoconhecimento que é bem bacana. Então, veja bem. Ondas eletromagnéticas são o primeiro ponto do comportamento que levou, dos fenômenos que levaram os pesquisadores a desenvolverem novos modelos. Aqui, marquem esse quadro, que ele é muito importante, porque ele traz a unidade de medida que é normal, as unidades de medidas que são normalmente utilizadas para fazer a medição de ondas. Vocês vão ver em física também, mas é legal que você já tenha essa noção. Os símbolos dessas unidades, os seus comprimentos de onda, né, os seus comprimentos, os símbolos dessa unidade, e aqui nesses duas outras colunas, ele traz o tipo de radiação e o comprimento de onda. Ficou um pouco estranho aqui, porque o comprimento ele deixou em metro, enfim, ele poderia ter feito 2 quadros distintos, mas entendam o seguinte, nessas 2 primeiras colunas, só tem o angstrom, só tem a unidade e o seu símbolo. Já nessas 2 outras colunas aqui, é o tipo de radiação e o comprimento dessa radiação aqui em metros, tá bom? Então, veja aí que dá pra gente... Essa tabela é muito importante. Olha só. Essa equação é importante? Não agora, deixem marcados aí. Passem a página 7 e vamos para a página de número 8. Teoria quântica. Aí a gente entra. Max Planck, primeira coisa, precisa ficar lendo esse monte de coisa a respeito aqui, é uma parte histórica. Eu gosto de ler porque eu gosto de saber de onde veio as coisas, né? Quem fez aquilo, qual era a situação da época que estava acontecendo para aquela coisa surgir. E aí nós vamos chegar no seguinte entendimento. Max Planck, ele foi o cara que fez um estudo desse comportamento do material em relação às ondas eletromagnéticas. Então, o Max Planck ele fez o quê? Ele pegava materiais e aquecia esses materiais a um ponto extremamente elevado, de maneira que ele conseguia identificar em cada momento, em cada etapa do aquecimento, qual era o tipo ou qual era o comprimento de onda que ele conseguia capturar daquele material. O que ele quis fazer mais ou menos assim. Ele pegou, sei lá, um pedaço de ferro. É claro que isso daqui que eu estou falando é eu explicando. Ele não usou ferro, ele não fez essa simplicidade que eu estou falando aqui. É só para vocês entenderem mais ou menos o conceito. A forma como ele chegou à conclusão. Pegou uma barra de ferro e começou a aquecer. Bom, aqueci por 5 minutos. Qual foi o comprimento de onda gerado nesse processo? Aqueci por 10 minutos. Qual o comprimento de onda gerado nesse processo? E foi aquecendo, aquecendo, até chegar a uma determinada temperatura que ele queria e foi anotando esses comprimentos de onda. E foi aí que ele observou o seguinte. Ele observou, olha só, estudando as características da radiação emitida por corpos sólidos aquecidos até ficarem incandescentes, viu que os resultados não poderiam ser explicados pela mecânica de Newton.
Ele não conseguia explicar o porquê que aqueles espectros, porquê que aqueles corpos estavam se comportando daquela forma que ele estava observando nos seus estudos. Aí você fala assim, que forma é essa? Meu amigo, se eu pegar o trabalho de Max Planck, eu não li, mas eu já vi assim, sabe aquele vi? E for tentar explicar, primeiro que eu não vou conseguir explicar de uma forma muito clara para vocês, porque nem eu, assim, não que eu sei, mas eu não consegui entender também, por isso que eu não posso te falar de uma coisa que eu não consegui entender a fundo. E falar por cima, eu estou mentindo. E a gente sabe que ciência, ela não pode ser falada com esse tipo de superficialidade, porque às vezes o pesquisador, ele fez caminhos ali que que são bem complexos. Então, o que a gente tem que entender aqui? Que ele estudou materiais, aqueceu esses materiais e percebeu que o comportamento observado nos seus dados coletados não conseguiam ser explicados pela mecânica clássica. E aí ele desenvolveu uma série de equações matemáticas extremamente complexas, utilizando operadores, utilizando cálculo numérico, utilizando uma série de coisas matemáticas, funções matemáticas, elementos matemáticos. Física quântica é para isso aí, para elaborar a nova área da física chamada de física quântica, tá? Então, a física incrível. A física incrível porque é uma coisa que você percebe assim, caramba, o cara tá ali estudando, aí ele chega a um nível capaz de, como diz o Felipe, a determinação dele é tão grande que ele foi capaz de elaborar um novo ramo da física. Ele superou as expectativas todas. Isso, eu acho que talvez até a própria dele. O Schrödinger é depois do Planck. O Planck foi o pai da mecânica quântica. Ô, professor. Oi. O Einstein, ele veio depois ou antes? Depois ainda. Ele não acreditava muito em física quântica, né? Não, ele aplicou a ideia da mecânica quântica nas suas teorias. Tá? É claro que o trabalho deles, eles levam não só isso, tá, Bárbara? Eles levam a teoria de Newton, eles englobam tudo. Só que o Einstein, olha só, a teoria quântica, ela surgiu aqui. O Einstein, ele também estava o tempo de surgimento da teoria dele também está nesse intervalo de tempo aqui, ó, não de 1858, porque a data de nascimento dele é diferente, mas até 1947. Tanto é que tem uma foto que houve uma reunião desses pesquisadores. Tem uma foto com Rutherford, Thomson, Einstein, Planck, todos eles em uma convenção. Tem uma foto, depois vocês procurem na internet, que tem todos eles em uma convenção. Ou seja, todos esses trabalhos aqui praticamente surgiram um atrás do outro, entendeu? Tipo, o tempo de surgimento entre a teoria quântica e o trabalho de Einstein foi extremamente curto. Então, muito quer dizer, baixo, né? Quando o Planck propôs a teoria, os pesquisadores como Einstein já começaram a usar essa teoria nos seus trabalhos e aí começaram a desenvolver as suas próprias pesquisas, entendeu? Sim, então, é porque eu vi uma frase de Einstein que ele dizia que, tipo, Deus não joga dados, uma coisa assim. Mas eu acho que depois ele entendeu tudo isso, porque como foi na medida do tempo, entendi. Isso aí, tá? Perfeitamente. Tá? Porque a química quântica, ou o mundo quântico, é um mundo, como você acabou de falar, de jogar dados e lançar numa probabilidade. Tá? Então, depois do entendimento, provavelmente porque eles falam isso em momentos, né? Talvez no momento que ele falou, ainda ele não acreditava tanto nessa parte da física. E depois Sim, porque acho que assim, uma hora eles acreditam em uma coisa e outra eles já estão mudando opinião. Porque vão surgindo trabalhos que eles usam para provar, entendeu? Então, a teoria, o desenvolvimento da mecânica quântica e todas essas teorias, teoria de Einstein, teoria de Bohr para o átomo, etc, elas surgiram num intervalo de tempo muito curto. Praticamente uma atrás da outra, vamos colocar assim, entendeu? Mas quem deu o pontapé inicial para que mais pesquisadores, mais pessoas se interessassem e verificassem que, de fato, o mundo atômico... a física quântica, né? Fez o quê, Felipe? Teve vários filmes que usaram a física quântica, né? Sim, não. Atualmente, tudo, a partir daqui, tudo, quase tudo, em termos de átomo,
aplica as regras da mecânica quântica. Tudo. Tá? Tudo. Vingadores. Eu imagino ele fazendo os experimentos e não chegando a nenhum lugar satisfatório, ele pensando, meu Deus, eu aprendi tudo errado a minha vida inteira. Meu Deus, gastei a minha vida toda e não deu nada certo. Mas não tá funcionando. Mas aí é que tá o grande lance. Muitas vezes a gente faz um trabalho, não funciona, e esse trabalho que não funcionou é base para uma outra pessoa falar assim, o que esse cara fez de errado? Aí ele vai e atualiza. Tipo o que aconteceu com o Bohr acho que e sempre Rutherford. vai ter alguém que vai tentar aprimorar o que você fez. Isso aí. Bohr e Rutherford aconteceram a mesma coisa. Então surgiu a mecânica quântica, Max Planck ele propôs esse fundamento aí da mecânica quântica, começou a desvendar comportamentos bem duais da matéria, tá? Bem duais, anotem isso, comportamento dual da matéria, isso é muito importante, tá? E descobriu o seguinte, que a energia transportada por uma onda eletromagnética é proporcional à sua frequência. Tá, beleza, isso foi a conclusão do Planck. A gente não precisa chegar nesse nível de detalhamento ainda. E aí, o livro, só um minuto, o livro ele faz o seguinte, essa página aqui, ó, é uma página não tão... Vocês podem tentar fazer esse agora com você, porque aplica com o que a gente viu da onda. Mas essa parte aqui de calcular o ΔE, né, que é a variação de energia, não precisa se preocupar com isso agora não, tá? Porque isso daqui não é cobrado em avaliações que vocês vão fazer para tentar chegar em qualquer lugar, não. Olha só. Isso é muito importante. Por quê? Porque quando a gente entende que os corpos emitem radiação eletromagnética, a gente chega à conclusão do seguinte: se corpos emitem radiação eletromagnética, os corpos são formados por quê? Átomos. Então, se os corpos estão emitindo radiação eletromagnética, quer dizer que quem está emitindo a radiação eletromagnética são os átomos, na verdade, não os corpos propriamente ditos. Então, uma coisa que é bacana e que vai ser, assim, a chave para você resolver diversas questões que envolvem o modelo atômico de Bohr é essa aqui que está na página de número 10. Deixa eu ver. 10. Átomos de elementos químicos são capazes de emitir radiação eletromagnética. É óbvio, tudo que eu falei aqui, você pode concluir isso. Átomos de elementos químicos são capazes de emitir radiação eletromagnética. E o que isso tem a ver? Tem a ver que cada átomo consegue emitir uma radiação específica, uma cor, um comprimento de luz específico. Por isso que quando, por exemplo, a gente vê fogos de artifício, a gente vê várias cores. Ali dentro dos fogos de artifício, eles têm o quê? Eles têm compostos químicos, né? Esses compostos químicos são formados por átomos. Quando esses átomos recebem essa energia que é proveniente da queima ali do pavio, o que eles fazem? Eles emitem cores. Ou seja, lembra do trabalho de Planck? Quando ele foi aquecido, foram emitidos comprimentos de ondas diferentes, que eu fui falando agora há pouco. A mesma, olha só, os fogos de artifício, quando os compostos químicos que formam aquele determinado fogo de artifício ali recebem calor, recebem a energia, eles vão emitir luz, radiação eletromagnética. E é aí que entra o modelo atômico de Bohr. Não só para explicar isso, mas para explicar esse comportamento. Por que o infeliz do átomo consegue consegue emitir radiação eletromagnética? Porque pelo modelo de Rutherford, eu não consigo explicar esse comportamento. O máximo de comportamento que eu consigo explicar do átomo em relação ao modelo de Rutherford é núcleo e eletrosfera. Agora, só isso. Núcleo e eletrosfera. E, claro, alguns comportamentos em relação à radiação eletromagnética, ou à radioatividade. Mas Rutherford, ele não explicava por que os átomos emitiam luz ou radiação eletromagnética. Que foi o que foi, né,
proposto, comprovado por Planck. E aí? Aí tem que surgir um outro modelo. Senão não adianta. Aí alguém tem que vir e melhorar aquele modelo. Quem foi essa pessoa que veio e melhorou? Olha o chat aí rapidinho, por favor. Niels Bohr. Vou olhar. Tem muitas perguntas? Ô, tio, eu entrei Gente, não aqui sei de no... prova, não. Sua Ô, prova tio, tá difícil? Não, tá bem tranquilo. Bem tranquilo mesmo. Quando vai ser a nossa prova? Não tem data ainda definida, eu não lembro exatamente aqui de cabeça. eu Tá não bem sei. tranquila, Felipe. Tá bem tranquila, tá? Pega as aulas até separação de misturas. Até separação. No dia. Não tem um valor específico, não, tá? Mas ela vai ser avaliada futuramente, tá, Maria? Ô, tio, Então, tem que fazer. eu tive uma reflexão meio doida aqui. Talvez na hora Dia de explicar 22, seja um tio. pouco confuso. Mas Dia eu 22. pensei aqui. Tio, eu pensei aqui o Vamos fazer seguinte. uma revisão, então, Felipe, antes, tá bom? O Uma calor, live com revisão. ele, tipo, tem várias... O calor, ele tem várias temperaturas, certo? E, ao mesmo tempo, a gente consegue ver, através de sensor infravermelho, o que está mais quente e o que está mais frio, não é? Uhum. Isso pode ser um pouco confuso de entender, mas é porque minha cabeça dá uns loop doido assim. Aí, pode-se dizer que temperaturas, tipo graus de temperaturas diferentes, são frequências de ondas infravermelhas diferentes? Não, Porque na sabe minha por cabeça quê? funciona. Não, Júlia, sabe por quê? Porque calor e temperatura são coisas diferentes. Então, por exemplo, quando o sensor infravermelho detecta, olha um corpo de uma pessoa e, por exemplo, consegue observar naquele corpo regiões com diferentes cores, ou seja, indicando diferentes temperaturas, isso significa o seguinte: a temperatura, ela é uma medida do quanto a energia a energia em calor, ela consegue agitar as moléculas. Então, quanto mais agitadas estão as moléculas, maior é a temperatura. Por quê? Porque a energia na forma de calor consegue agitar aquelas moléculas ali de uma forma muito intensa. Então, por isso que a gente consegue identificar regiões diferentes no corpo. Por quê? A energia na forma de calor está fazendo com que cada região, que é composta por células diferentes, por compostos químicos diferentes, se excite ou se excite, vou colocar essa palavra mesmo, de uma forma diferente da outra. Ou seja, talvez as moléculas que compõem a minha cabeça, elas são afetadas muito mais facilmente pelo calor e aí se agitam muito mais do que aquelas moléculas, por exemplo, que estão no meu corpo, na parte do meu tronco. E aí, quando eu observo no infravermelho, eu observo o quê? Regiões com cores diferentes. Mas não é porque o calor tem frequência diferente. É porque ele agita as moléculas daquela região de formas diferentes. E aí a temperatura se torna diferente em cada região do corpo. Qual que foi a pergunta da Júlia? Entendeu? Quem foi que perguntou? Qual foi a pergunta da Júlia? Ela perguntou em termos bem sucintos se existem diversas frequências ou frequências, comprimentos de onda de calor, né? Por exemplo, quando eu observo um corpo ou um material no infravermelho, a gente consegue visualizar diferentes regiões, às vezes uma com uma cor mais vermelha, uma com a cor mais verde, uma com a cor mais amarela. Isso indica que ali existem diferentes temperaturas. E a temperatura, ela é diferente do calor, porque calor é energia. É a energia que faz as moléculas se excitarem, ficarem agitadas. Então, quanto mais agitadas, maior a temperatura. Isso me leva a concluir que, quando eu observo regiões distintas no meu óculos de infravermelho, significa que em cada região daquele material, o calor está agitando de uma forma diferente as moléculas. Por isso que eu observo diferentes graus de temperatura. Beleza? Mas o comprimento de onda e a frequência é a mesma, tá? Ok? Podem haver diferenças desprezíveis, tá, Júlia? Eu não posso dizer,
porque a gente acaba de entrar num mundo onde, se eu afirmar que é só isso, eu estou mentindo. Então, podem existir sim, só que talvez a diferença entre elas é tão mínima, são tipo assim, milésimos ou frações muito pequenas de diferença, que para um cálculo, para o comportamento da matéria em termos reais, assim, em termos físicos, isso não afeta, é desprezível, né? É o que os cientistas chamam, é um comportamento desprezível. Tipo o elétron, a massa do elétron para o átomo. O elétron tem massa. Ah, mas então por que a massa dele não é computada lá na massa do átomo? Porque a massa do elétron é tão pequena em relação à massa do núcleo, que para os pesquisadores a gente pode desprezar essa massa, porque ela não vai interferir no comportamento do átomo. Deu para entender? Sim. Beleza. Mas o que é isso aí na tela? É um chat. Ah, tirei. Não, isso daqui. O chat não aparece, não. Esse Aqui foi martelo do Thor. provavelmente foi o Felipe que desenhou, ou alguém que estava muito interessado. Eu achei que fosse do livro, mas depois eu mexi a página, ele ficou ali, eu falei, desenharam um escudo do Capitão América aqui. Né? Algo. Então, deu para entender, pessoal, até aqui? Tudo bem? Então, olha só. A gente chegou ao nível do conceito? Não, nós discutimos a base. Falei do modelo atômico de Bohr? Não. Falei do modelo atômico de Sommerfeld? Também não. Mas nós discutimos a base. Então, entendam a base, porque agora eu vou fazer assim, ó, com esses capítulos, rápido. Sim. Eu costumo perder um pouco, não perder tempo, mas eu costumo ficar um pouco mais de tempo na base, para você entender que porque tem vezes que o professor chega assim, o modelo atômico de Bohr, ele é constituído por camadas eletrônicas, tem núcleo eletrônico, só era camada eletrônica. Mas de onde surgiu isso? O que levou o Bohr a fazer isso? Porque agora a gente já está nesse nível. A gente já está num nível de entender o que levou o cara a fazer isso e entender que essas teorias, elas estão Não para saber, tipo assim, porque tem que primeiro saber por que ele fez esse experimento. Isso, porque agora, sabe por quê? Porque agora, quando você pegar o modelo atômico dele, isso daqui, essa parte daqui também não precisa, tá? Ela já eu expliquei aqui, ela vai dizer simplesmente que os átomos emitem cores diferentes. É isso que você tem que tirar da página 10 e 11. Átomos de elementos químicos emitem cores, radiações eletromagnéticas diferentes. E aí, quando você chegar aqui no modelo atômico de Bohr, página 12, você faz uma leitura para a próxima aula, que aí a gente termina o modelo atômico de Bohr e Sommerfeld. Assim, rapidinho. Tá bom? Tudo bem, pessoal? Deu para ter essa ideia? Olha só. Nós vamos entrar num mundo bem louco, tá? O mundo da mecânica quântica é um mundo louco. É um mundo que vocês viram lá no filme do Homem-Formiga. Ele é Eu vou reassistir o filme do Homem-Formiga. Assiste, então. Ele é um mundo extremamente diferente, onde um segundo pode valer 10, 20 anos no mundo real. Então, quer dizer, fiquem atentos, porque pode ser que eu fale coisas que às vezes dá um bug na cabeça, aí você fala, professor, para e explica de novo, porque realmente dá esses bugs. É o que Bohr falou. Se você estudar mecânica quântica e falar assim, não entendi, quer dizer que você realmente está entendendo a mecânica quântica, tá? Isso mesmo, Inaí. Se você estudar eu também não entendi direito isso. E falar assim, não entendi então você nada. Entendeu. Que bom. Quer dizer é porque você tá caminho tendo certo. dúvidas, né? Você tá no Você caminho tá tendo certo. dúvidas sobre O mundo Eu quântico. ouvi que, tipo, se um dia você chegar e falar que entendeu mecânica quântica é porque você não sabe nada de mecânica quântica. Isso, você não sabe nada de mecânica quântica. Isso aí. Exatamente isso. É o ponto de Uau. interrogação da física. Tá bom? Então, pessoal, ó, muito obrigado. Tchau. Ó, Caio, tô vendo o Caio ali agora. Muito obrigado pela participação de vocês. E até a próxima aula, tá? Qualquer coisa, me perguntem pelo chat, tá? O pessoal que já estudou comigo em outros momentos já viu as teorias de Bohr e Sommerfeld, distribuição eletrônica. Então, eu vou falar tudo disso de novo a partir de agora. É o mesmo conceito.
Isso a gente só está aplicando para todo mundo aqui da nossa sala E você regular. vai passar uma revisão, né? Só pra confirmar. Vou passar uma revisão antes da prova. A gente vai fazer uma live com resolução de exercício de revisão. Mas tá bem tranquilo, tá? Bem tranquilinho, ó. Fácil. Peraí, deixa eu só ver. Vai cair, Felipe. Tio, lembra de mandar uma relação das atividades pra gente, tipo, por favor. Mandei um eu Dalton mando, no Interfone. sim. Mando sim. Pode deixar. Envio sim. Eu envio essa semana já para vocês. Tá? Eu vou montar hoje e envio hoje à tarde também. 4. Gente, a aula, caramba, o meu YouTube, eu fiz o up da aula, chegou em 99% do processamento da aula e o YouTube me retornou 2, 3 vezes a mensagem de que o meu canal ele não suporta vídeo com aquele tamanho. Aí eu tentei resolver com o Caio, mandei uma mensagem para eles lá, mas eu não tive resposta ainda. Assim que eu conseguir Professor, e fazer meu ups editor- com acima de 2 gigas, eu mando os vídeos para vocês antes de terminar isso tudo, tá bom? professor, meu Se vocês editor forem no não canal- não consegue carregar um vídeo com mais de 15 minutos. Eu tenho que ficar cortando algumas partes para... Eu não entendo, sabe por quê? Porque o canal meu, o nosso canal lá do curso, ele faz up de vídeos de 3 gigas às vezes. Eu não entendi por que não... Entendeu? Gente, se inscreve no meu canal. Tá, me passa o link depois no Beleza, então. WhatsApp que eu me inscrevo. Tá, pessoal? Obrigado pela participação de vocês, tá bom? Tchau, Bárbara. Tchau, Inaê. Tá? Obrigado. Tchau, E até a professor. próxima aula. Tchau. Tchau, gente.